Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Rita Valente, eu sou terapeuta holística integrativa e estou aqui vindo fazer esses vídeos falando das características do professor de Deus. Essas características foram tiradas e são baseadas no livro Um Curso em Milagres, é o 100 que a gente chama. E esse livro é assim, como se fosse uma bíblia. É um livro assim muito sagrado. É um livro onde tem muitas mensagens de relevância, onde você aprende a libertar o seu ego, onde você aprende a deixar ir, onde você aprende muitas coisas interessantes. E assim, é como se fosse um livro base para todo mundo que quer se melhorar, quer o autodesenvolvimento, que quer ser melhor a cada dia. E eu já li assim vários outros livros de autores famosíssimos, como David Hawkins, do Deixar Ir, que quando você vai ler a bibliografia, Um Curso em Milagres. O livro da Louise Hay, super famoso, Você Pode Curar Sua Vida. Quando você vai ver a bibliografia, Um Curso em Milagres. Então, assim, ele é como se fosse assim, uma base para todos nós. Todos nós que queremos sempre melhorar, melhorar e melhorar. E a característica de hoje é a ausência de defesas. Por que ausência de defesa? Todo mundo fala, se proteja, se proteja, se proteja. Mas por que o professor de Deus precisa dessa característica de ausência de defesas? Porque quando você aprende realmente a ser um professor de Deus, a coisa começa a ficar muito mais simples, muito mais tranquila, porque eles não têm sonhos que necessitem de defesas. Eles assim não tentam se fazer a si mesmos, porque eles sabem que Deus toma conta o tempo inteiro. Deus está dentro da gente. Então, tudo que a gente quer, tudo que a gente planeja, tudo que a gente deseja nessa vida, se a gente entrar em conexão com Deus, Deus vai estar no comando. Ele é o campo energético que está assim, tomando conta de tudo, 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 tudo. Nossa alegria vem dessa compreensão, sabe? De saber que Deus criou a gente, Deus está com a gente o tempo inteiro, Deus está dentro da gente, Deus está em volta da gente, Deus está no ar, está no outro, está em tudo, 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 tudo tem Deus. Não existe essa diferença. Então, quando você se conecta com essa energia toda, ele não precisa de defesa, sabe? Para que ele necessita dessa defesa? Não tem porquê. Ninguém pode virar um professor avançado de Deus necessitando ainda dessas defesas, não tem como, porque ele sabe que tudo isso aqui é ilusão, tudo passa, né? Por pior que seja, quanto mais grotesca possa ser a situação, ela passa. Por quê? Porque nada disso aqui é real, nada disso aqui nós é quem criamos. Imagina que você olha assim no escuro, aí você vê um cordão preto num caminho, você está no escuro. Na mesma hora você pensa que imagina aquilo ali sendo uma cobra. E quando você chega mais perto, você vê que não, que é só um cordão preto. E é assim a nossa vida. A gente não conhece e a gente cria um monstro. E quando a gente enfrenta esse monstro, quando a gente aceita esse monstro, quando a gente limpa esse monstro, quando a gente ama esse monstro, a gente vê que esse monstro não existe, que isso tudo vai embora. Então, assim, quanto mais poderoso, quanto mais firme nessa vontade de ser melhor, né? Você não precisa estar vendo nada disso, você concorda, você acaba vendo o que vem depois, sabe? Você acaba enxergando o que está além daquilo ali. Você não precisa ficar vendo o que está ali. E assim você descobre que não tinha nada, que ali era, sabe, a pura ilusão. E você acaba vendo que você estava enganado. Então não precisa esse desespero todo. E a gente acaba entendendo isso, né? Que não tem porquê
a gente ficar, assim, não existe essa coisa assim. Lógico que a gente precisa estar atento, claro que precisa, né? O medo é isso. Não, a gente tem o medo quando a gente está numa situação de perigo que a gente tem que agir. Ele é necessário para isso, para você agir. Agora, o medo é totalmente desnecessário em qualquer outra situação, a menos que você realmente esteja na zona de perigo. Então, não é quando esse perigo, assim, não é o perigo que vem quando a gente abre a mão da defesa. E é a defesa que está aí, a gente não precisa estar em contato com esse perigo, né? Por quê? Porque a gente se sente protegido, a gente se sente amado, aí a gente se sente seguro, a gente se sente em paz, a gente se sente confiantes, a gente se sente alegria, porque tudo isso é Deus vibrando dentro da gente. Então essa foi mais uma característica do professor de Deus. E para quem não sabe, professor de Deus no livro do 100 é justamente isso, é essa pessoa que está procurando cada vez se melhorar mais e mais e mais. E ela aprende no dia a dia, ela aprende com o outro, ela aprende consigo mesma. E cada vez que ela ensina, cada ato de bondade, cada generosidade, cada ato de alegria e que ela encontra o outro e que ela sorri, e que ela agradece e ela recebe o bem e ela faz o bem e essa troca, isso é ser um professor de Deus. E cada vez mais, quanto mais bem a gente fizer, quanto mais alta a nossa vibração, mais a gente se torna esse professor de Deus. Pode ser qualquer um de nós, qualquer um de nós. Basta que a gente queira realmente vivenciar Deus na nossa vida. Não é só entender que Deus está aí. Não, é vivenciar. É estar no músculo, estar na pele. É realmente confiar. É realmente acreditar que Deus está conosco o tempo inteiro, por pior que as coisas possam parecer. Mas quanto mais a gente se conecta, quanto mais a gente agradece, quanto mais coisa boa acontece. Namastê. Meu nome é Rita Valente.